Para finalizar, então, mas não menos importante, né, como dizem, né, convidar aqui Reinaldo Pegoraro, certo, da Secretaria do Tesouro Nacional, para conversar também sobre um tema bem interessante, né, sobre o calque. Vai fazer uma explanação aqui para a gente. Pedir parabéns. A STN está em greve, mas ele está aqui trabalhando, tá? Obrigado, então. Tá ligado já. Aqui você passa, aqui você volta e aqui você aponta. Agora, peraí, deixa ele... Pronto. Já está. Olá, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado por estarem até agora. Eles sempre me deixam essa tarefa ingrata de ficar aí no finzinho para lidar com vocês com um pouco de sono aí, mas eu prometo ser breve, então quem aguentou até agora, aguentei mais uns 10, 15 minutos, que realmente a gente vai fazer uma apresentação bastante breve. Eu vou falar um pouquinho sobre o CALC. CALC é o Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais. Ontem me perguntaram por que a sigla é CALC, já que é o Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, que não tem, a sigla não tem nada a ver com o nome. Lá atrás, em 2012, quando o sistema foi implementado, ele se chamava Cadastro Único de Convênios, por isso CALC. De lá para cá, o escopo do sistema mudou bastante, ele já faz coisas bastante diferentes, mas todo mundo conhecia como CALC. Então, a gente manteve a sigla, porque já era como era conhecido, as pessoas, os usuários do sistema conhecem como CALC, geralmente não conhecem o nome do sistema, mas conhecem a sigla. Só para entender um pouquinho, quantos de vocês usaram o CALC, já usaram, conhecem o CALC, vocês puderem só... que bom. É bom que facilita aí a apresentação. Vamos lá. Antes de falar do CALC propriamente, eu queria relembrar essa distinção entre transferências obrigatórias e transferências discricionárias. Não vou entrar aqui nas nuances das classificações, até porque é um assunto bastante complexo, como a Michelle já mostrou, mas, basicamente, as transferências obrigatórias são aquelas definidas na lei ou na Constituição Federal. O que interessa para a gente aqui é que a execução dessas transferências não depende de nenhum requisito fiscal. Elas não têm nenhuma condição, o governo federal é obrigado a realizar essas transferências nas condições que a lei ou a Constituição Federal determinam. Por outro lado, a gente tem as transferências discricionárias, que basicamente são todas aquelas não obrigatórias. Assim, lembrando que obrigatórias a gente está falando de fundo de participação de municípios, fundo de participação dos estados, repartição de CID combustíveis, IOF ouro, dentre outros. Já as discricionárias são todas aquelas não definidas especificamente em nenhuma lei. Essas discricionárias, para acontecerem, elas dependem do cumprimento de alguns requisitos fiscais. E, assim, o que são esses requisitos fiscais, né? Os requisitos, eles são condições que precisam ser cumpridas por todos aqueles que estão interessados em receber recursos da União por meio de transferências discricionárias. Então, via de regra, e existem algumas exceções bastante importantes, mas, via de regra, todas as transferências discricionárias, voltando aqui, como a gente viu aqui, existem algumas condições que precisam ser cumpridas, que são esses requisitos fiscais, para que elas possam ser realizadas. Então, reparem que, no primeiro caso, existe uma obrigação da União de fazer a transferência nos termos da lei ou da Constituição. No segundo caso, existe uma obrigação de não fazer a transferência, caso os requisitos fiscais não sejam cumpridos. Então, existe uma diferença bastante significativa aqui. Hoje, são 28 requisitos. Eles estão determinados em diversos normativos, Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentre outros, mas eles estão consolidados hoje na Portaria 424 de 2016. Artigo 22 da Portaria 424 consolida, ele não cria nenhuma obrigação, mas ele consolida em um único documento todos esses requisitos fiscais que são definidos por esses outros normativos. Então, assim, quem trabalha hoje com a arrecadação de recursos nos estados e nos municípios, é importantíssimo que conheça a 424. Assim, a gente não vai entrar aqui no detalhe de cada um dos requisitos, mas eles podem ser conhecidos no detalhe, ali no artigo 22 da 424,
leitura de cabeceira aí para todo mundo que trabalha com levantamento de recursos em estados e municípios. Quem deve realizar a comprovação desses requisitos? Basicamente, todo mundo que quer receber recurso de transferências discricionárias, assim. Seja Estado, município, Distrito Federal, os órgãos da direta, as entidades da indireta, as organizações da sociedade civil, os consórcios públicos. Assim. Quer receber recurso federal de transferência discricionária, transferência que não está determinada na lei ou na Constituição, precisa demonstrar a comprovação dos requisitos fiscais. Quando isso precisa ser comprovado, é no momento da assinatura do contrato ou dos aditivos de valor, né, aditivos que aumentem valor. Isso é importante para garantir a continuidade dos projetos. Então, assim, a comprovação dos requisitos ela não precisa acontecer a cada transferência, ela acontece no momento da assinatura aí do convênio, do contrato de repasse ou do instrumento jurídico aplicável. Quais são? Né? Eu não vou passar um a um, até para a gente poder ser um pouquinho mais ágil no tempo, mas quais são os requisitos? A gente divide em alguns grupos importantes, eu vou aqui citar só o exemplo do cumprimento dos limites constitucionais e legais. Então, assim, para estar apto a receber recursos de transferências discricionárias, o Estado, o município ou o órgão precisa comprovar, por exemplo, a aplicação mínima de recursos em educação e em saúde. Existem diversos outros requisitos, eu não vou passar um a um aqui, lembrando que eles podem ser encontrados de maneira consolidada no artigo 22 da Portaria 424. Então, a gente tem requisitos ligados aos cumprimentos de limites constitucionais e legais, requisitos ligados ao adimplemento de outras obrigações constitucionais ou legais, também não vou descrever cada um aqui. Obrigações de transparência, que basicamente são a publicação e a homologação dos relatórios contábeis, prestação de contas de convênios anteriormente realizados e as obrigações de adimplência financeira. Tá? A apresentação está disponibilizada, então acho que a gente pode passar um pouco mais brevemente sobre os detalhes de cada um dos requisitos aqui. Importante, né? A gente estava falando lá que, via de regra, as transferências discricionárias, para acontecerem, dependem do cumprimento de requisitos fiscais. A regra é essa, algumas das exceções, eu já adianto que essas aqui não são todas, existem outras, mas algumas das principais exceções são essas. Ações destinadas à saúde, educação e assistência social, ações sociais ou ações em faixa de fronteira, emendas parlamentares individuais e de iniciativa de bancada. O que isso significa? A regra é que as discricionárias dependem da comprovação dos requisitos fiscais, mas essas aqui não dependem. Tá? Então, basicamente é isso. E são, como até o Darcio mencionou numa apresentação anterior, aqui existe um mundo de transferências. Esse volume financeiro e físico é bem grande de transferências. Essas não dependem da comprovação daqueles requisitos. E, finalmente, como é que esses requisitos podem ser comprovados? E é aqui que o CALC entra. Eles podem ser comprovados, primeiramente, com documentos impressos ou digitalizados. Essa é a forma tradicional de comprovação. Então, assim, hoje são 28 requisitos. Isso demandaria 28 documentos comprobatórios para essa comprovação aqui. Então, assim, são 28 certidões, 28 declarações ou 28 relatórios, a depender do caso, mas a forma tradicional de comprovação desses requisitos é levantar em órgãos diferentes do governo federal, é buscar em 28 fontes diferentes, ou de 28 maneiras diferentes, esses documentos para serem impressos ou digitalizados e anexados aos processos. E existe uma forma mais ágil, mais fácil e tranquila de se fazer isso, que é através do extrato do CALC. Hoje, o extrato do CALC ele traz, daqueles 28 requisitos, são 19 que podem ser comprovados por meio de um único extrato. Então, qual é a função do CALC, nesse caso? É facilitar a vida de vocês e dos concedentes na hora de comprovar esses requisitos aqui. Então, no lugar de trazer lá 28 documentos, para 19 deles, eu posso substituir isso por um único documento, que é o extrato do CALC.
Então, essa é a facilidade, é justamente a função do sistema. Alguns pontos importantes que a gente precisa levantar. O primeiro é que o CALC ele não cria nenhuma obrigação. Essas obrigações já existem, os requisitos fiscais estão aí, eles existiriam com ou sem a existência do CALC. Então, assim, em momentos, por exemplo, de instabilidade do sistema ou indisponibilidade, continua sendo possível a comprovação dos requisitos fiscais. Ele se torna um pouco mais difícil por conta da necessidade de trazer os instrumentos, os documentos comprobatórios de maneira individual, mas ainda é possível fazer. E esse é o segundo ponto. Ele tem caráter facultativo. Então, se o sistema estiver indisponível, ou se por alguma razão vocês não quiserem usar o CALC para comprovação, isso ainda é possível de ser feito. Como a gente já falou também, as exigências não são criadas pelo CALC, elas já existem e estão aí. Com ou sem o CALC, elas precisam ser demonstradas para que a transferência discricionária possa ser realizada. E, por fim, o CALC ele não é gerador de dados, ele não é dono dos dados que ele apresenta, mas ele simplesmente recolhe dados de vários sistemas do governo federal para mostrar ali. Isso significa que, toda vez que eu tenho uma pendência, que eu tenho uma questão para ser resolvida, eu não resolvo isso diretamente no CALC, eu vou direto no sistema de origem para resolver isso, porque ele vai ser espelhado no CALC no dia útil seguinte. Por fim, aqui eu vou passar bastante rapidamente como é que eu tenho acesso a esse extrato, né? Então, a gente falou da facilidade que o CALC traz, que é de se poder comprovar esses requisitos de uma forma mais tranquila, mais rápida, mais ágil. E como é que eu faço isso na prática, né? Eu acesso o site do CALC, sti.tesouro.gov.br/calc. A primeira página já é essa, dos extratos disponíveis. Aqui, o que eu preciso fazer é selecionar o extrato e colocar o nome do meu ente ou do ente do meu órgão, como a gente vai ver no caso a caso, e ele vai trazer o extrato. Então, assim, uma coisa importante de se dizer é qual extrato eu devo emitir, né? Assim, via de regra, para o público que está aqui hoje, que é de estados e municípios, a gente tem duas situações que são mais importantes. A primeira é quando o próprio ente federado, quando o próprio governo do estado ou a prefeitura do município figura como gestor do recurso a ser recebido. Nesse caso, o CNPJ que precisa comprovar o cumprimento daqueles requisitos fiscais é o CNPJ principal do ente. E, para isso, eu vou usar a consulta número 1. Um outro caso, que é o mais comum, é aqueles em que um órgão da administração direta é o gestor dos recursos. Então, é o caso lá da Secretaria da Cultura, Secretaria de Saúde, que deseja receber um desses recursos de transferências discricionárias. E o que a legislação diz é que, nesse caso, tanto o CNPJ do órgão quanto o CNPJ principal do ente precisam comprovar a regularidade dos requisitos fiscais para poder ficar apto a receber esses recursos. Nesse caso, o extrato a ser selecionado é o 4. Os demais extratos são mais óbvios, digamos assim. O consórcio público, para quando o pretendente a receber aquele recurso é consórcio público, o de organizações da sociedade civil, quando é organização da sociedade civil, e assim por diante. Uma vez selecionado, eu coloco o nome do ente e ele traz o extrato aqui. Quais são as informações importantes que o extrato traz? A primeira é se ele cumpre ou não o requisito. Então, ele vai trazer a situação de regularidade ou não. Caso haja uma situação de não regularidade, de não se poder comprovar aquele requisito, clicando sobre o item, ele vai dizer qual que é a irregularidade que acontece. E a gente traz ainda a informação de qual é a fonte de informação. Como eu disse, o CALC ele não é responsável pela informação, ele espelha as informações que são trazidas de outros sistemas do governo federal. E aí, aqui, você pode saber qual é esse sistema, e o link já te leva direto para o sistema para, eventualmente, corrigir a informação para corrigir ou acertar a pendência que possa existir.
Pessoal, é isso, assim, o uso é realmente muito simples. A gente não vai passar detalhe a detalhe de cada um. Uma coisa que eu sempre falo, eu vou deixar aqui os nossos contatos também, caso haja alguma dúvida. Uma coisa que eu sempre falo o Calc é para ser usado como um instrumento de melhoria no processo de captação de recursos de vocês. Então, assim, é muito triste a gente ver, algumas vezes, situações em que bons projetos são negados e não acontecem, muitas vezes por requisitos muito simples não serem cumpridos, como a publicação de um relatório, como o envio de um relatório para a STN, questões que poderiam ser facilmente resolvidas de maneira muito simples, e, às vezes, o recurso deixa de chegar na ponta, deixa de chegar no município e, potencialmente, no cidadão, por alguma razão simples. E o Calc está aqui como instrumento para facilitar a vida de vocês na captação de recursos. Então, assim, é muito comum a gente ver em prefeituras, em órgãos, algum funcionário, algum servidor que todos os dias de manhã dá uma olhada no Calc. Essa é uma ótima prática. Existe ainda uma ferramenta no sistema que ele te avisa se existe uma alteração de status, então é fácil também de se cadastrar lá. Você pode cadastrar até 20 CNPJs, e se existe alguma alteração naquele CNPJ, né, se alguma coisa que estava comprovada passa a ser a comprovar, ele te avisa. Então, a mensagem, mais do que como usar o sistema e como fazer, isso é relativamente simples. A mensagem é essa de usem para melhorar o processo de captação de recursos de vocês. Usem o Calc para que a política pública seja feita e chegue em quem deve chegar, que é o cidadão final. É isso. Obrigado, Regina. Pessoal, muitíssimo obrigada. Obrigada aí para os guerreiros. Não, agradecemos, então, por conta do adiantado da hora. Muito obrigado aí aos guerreiros, né, Regina? Um beijo, até o próximo fórum!